Olá, amigos e amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tenho uma palavra profética para as nossas vidas. Você pode conferir aí em Gênesis capítulo 25, versículo 29 até o 34. Nós vamos falar de Esaú e de Jacó. E vamos aqui falar sobre algumas lições que esses dois homens aprenderam no decorrer de suas caminhadas. A primeira lição: chegou do campo muito cansado. Todos nós sabemos que Esaú, ele era do campo, portanto, ele tinha muita propriedade para falar do campo. Jacó era homem simples de tenda, e ele teria muita propriedade para falar sobre tenda. Esaú, ele tinha tudo para ir muito longe, mas desprezou a tua chamada divina. Vamos dizer que Esaú tinha em suas mãos tudo para alcançar o alvo. E o que ele tinha nas suas mãos? Um arco e uma flecha. E Deus trouxe uma revelação para mim. Você já prestou atenção em um arqueiro, seja em um filme, seja numa série? Eu acredito que você já teve a oportunidade de prestar atenção nos movimentos de um arqueiro. Primeiro ele pega a flecha que está na sua aljava, coloca no arco e primeiramente estica. E é necessário um esforço muito grande. Já fiz um estudo sobre isso. Requer um esforço. Estica muito aquela flecha. Aí ele mira no alvo e só depois ele solta para que a flecha alcance então o seu alvo. Muitas das vezes nós não entendemos que Deus tem um alvo para nossas vidas. Muitas das vezes nós não entendemos que Deus tem um propósito para nossas vidas. E só que quando Deus tem um alvo para nossas vidas, um propósito para nossas vidas, antes que nós cheguemos ao alvo, alcancemos o alvo e de alguma forma nós venhamos viver este propósito, primeiramente Deus nos arrasta para trás. Primeiramente Deus faz com que nós venhamos retroceder. Primeiramente, Deus faz com que nós venhamos ficar confusos. Primeiramente, Deus permite que nós aqui na terra venhamos ter o que é um atraso de vida. Ele permite que nós venhamos ficar assim, sem direção. Você pode compreender? Deus me deu essa revelação. E espiritualmente falando, quem sabe Esaú, ele não estava somente cansado do campo aonde ele caçava. Ele estava, quem sabe, cansado espiritualmente de estar no campo missionário. E estava exausto de esperar se cumprir na sua vida o direito de primogenitura, ou seja, de ser chefe, de ser líder da família, porque isso ia acontecer no kairós de Deus, ou seja, num tempo oportuno. E nós sabemos que o tempo do homem é o Cronos. Então, muitas das vezes, quem sabe ele também não estava só cansado da caça daquele dia, de estar no campo caçando, mas ele estava cansado do campo missionário. Isso, como eu já aqui nesse momento abordei, é o campo espiritual, é o campo missionário. Ele estava cansado de somente ter a promessa que ele seria líder, ou seja, que o direito de primogenitura era dele. E muitas das vezes é assim. Deus nos mostra um alvo, Deus mostra o propósito, Deus mostra como vai ser grandioso, e nós nos alegramos, mas de repente, a vida começa a nos puxar para trás. Deus permite com que nós venhamos andar para trás, e as coisas comecem a dar errado.
Parece até que nós não vamos conseguir chegar ao lugar da vitória. Parece até que o inimigo está vencendo. E eu acredito que mais ou menos isso se passou na cabeça de Esaú. Não era só o cansaço físico, havia o cansaço espiritual. E quem sabe você está dessa maneira, você está vivendo assim. Deus te mostrou o alvo, Deus te mostrou o propósito, Deus mostrou o plano, o que Ele vai fazer da sua vida, com a sua vida. Você é canal de bênção, você vai em muitos lugares. Deus vai chacoalhar a tua agenda, Deus vai dar peso ao seu nome, mas por enquanto, Deus está só arrastando você para trás. Deus está fazendo você viver momentos difíceis. Deus está fazendo você retroceder. E isso não é realmente uma obra maligna, é Deus. É como aconteceu com José. Lá em Gênesis 37, ele está andando, procurando seus irmãos e não os achava. E apareceu um homem, um varão, que eu acredito que era um anjo, e disse: o que você está procurando? Meus irmãos estão em Dotã. Agora eu te pergunto, como que José ia estar procurando seus irmãos e andando em círculos em um lugar que ele conhecia como a palma da sua mão? Então não era o diabo, era Deus o parando, para que ele não chegasse ainda no lugar onde seus irmãos estavam, porque Deus tinha um cronograma, Deus tinha um momento certo de ele chegar, ser jogado da cisterna, e depois vendido e chegar ao Egito. É que nós não compreendemos isso. Lembre-se, a vida é a soma total das decisões que você toma todos os dias. Você tem se tornado aquilo que você decidiu nos seus últimos 15, 20, 30 anos. Então aqui essa é a primeira lição. Lembre-se, você pode estar como está lá em Isaías 49:2, na aljava de Deus. O profeta Isaías disse que ele foi colocado na aljava de Deus e Deus só ia usar ele no momento oportuno. Vamos para a segunda lição. Veja só, guisado vermelho. Eu tenho que cuidar esse tempo. Guisado vermelho. A vista é a função dos olhos. A visão é a função do coração. Nunca permita que aquilo que os seus olhos veem determine o que o teu coração sente. Esaú, ele está cansado e chega do campo, vê aquele guisado vermelho, ele fica hipnotizado pelo guisado vermelho. Ele queria viver aquele presente momento. Então ele fica ali hipnotizado. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:18, e não atentando nós das coisas que se veem, mas das coisas que não se veem, porque aquelas que se veem são temporais, aquelas que não se veem são eternas. Não troque o passageiro pelo eterno. Foi assim que José conseguiu, de alguma forma, resistir à tentação quando a esposa de Potifar tentou seduzir a ele. Ele se lembrou do eterno. E ele não ficou focado no passageiro. Então, muitas das vezes, para nós conseguirmos resistir a uma tentação, nós temos que nos lembrar do eterno. Não ficar focado no passageiro, porque isso aqui vai passar. Isso aqui é só um vislumbre. Se nós conseguirmos resistir a tudo isso, nós teremos então o eterno. O eterno é o que importa para o cristão. Veja só, Esaú, ele deixou de desfrutar do melhor de Deus porque ele ficou apegado ao aqui e o agora. E lembre-se de uma coisa, eu falei isso, escrevi isso no Facebook: campeões, eles tomam decisões que criam o seu futuro. Agora, perdedores tomam decisões que criam o seu presente. Tem pessoas que não são abençoadas mais na vida porque elas vivem somente o presente, não se importam com o futuro. Não se importam de alguma forma alcançar o melhor de Deus, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus revelou em uma visão um dia. Lembre-se que Abacuque 2:3 está relatado, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que está chamando mais a sua atenção do que a chamada divina? Tenha os seus olhos no eterno. Tenha olhos da fé para enxergar que Deus tem algo maior e mais grandioso do que aquilo que o inimigo está colocando na sua frente. Veja só, o guisado vermelho. O que está chamando mais a sua atenção do que a chamada divina para a sua vida? Terceira lição. A ponto de morrer. Se você ler todo o texto, você vai compreender
o que eu estou tentando transmitir aqui para você. Olha o exagero de Esaú. Geralmente o impaciente, ele é ansioso e exagerado. Para começar, Deus não tinha ainda nem começado a trabalhar na vida de Esaú no que diz respeito à sua primogenitura. E ele já dizia estar cansado. Deus nem havia começado a trabalhar na sua vida no que diz respeito a ele ser chefe, ser líder da família. Deus só começou a trabalhar na vida de Esaú a partir do momento que Jacó o lesou, ou seja, passou ele para trás, passou a perna nele e tomou dele o direito de primogenitura. Aí Deus começa a trabalhar na sua vida, mas muito mais na vida de Jacó que o lesou, porque lá na frente Jacó vai pagar o preço por todos os seus erros, por ter passado ele para trás, por ter o lesado. Então, qual que é a revelação que nós temos aqui? Muitos estão dentro da igreja e tem passado já um tempo, né? As promessas de Deus foram feitas, aí vieram os processos, aí vieram as labaredas, vieram os constrangimentos, os levantes, e eles, antes mesmo de Deus começar a trabalhar na vida deles, para eles se tornarem líderes, eles já estão pensando que ia morrer, que ia morrer antes do tempo. Dá para você entender? Deus não tinha começado a trabalhar na vida de Esaú, quando ele fala, estou pronto para morrer, estou prestes a morrer. Dizendo isso para Jacó, que o que me adianta ser abençoado, eu vou morrer. Então, dentro da igreja tem pessoas que Deus está formando, está forjando, está lapidando, e eles ainda estão começando a ser preparados para viver as promessas de Deus. E muitos não estão aguentando o processo, estão dizendo, eu quero morrer, eu prefiro morrer. Escuta uma coisa, se for para você morrer, morra cheio, morra vazio, não morra cheio. Morra vazio, ou seja, entregue ao mundo que Deus te concedeu, dons, talentos. Você entende isso? Você sabia que o lugar mais rico da terra não são as minas de ouro aqui da América do Sul? Também não são as minas de diamante da África do Sul? Não são as minas de prata aqui da América Central? E também não são os poços de petróleo do Kuwait, do Irã e do Iraque? O lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque no cemitério estão enterrados milhões de cristãos, de crentes, que morreram cheios, ou seja, não entregaram ao mundo os seus dons, os seus talentos. Isso é riqueza. Isso que é riqueza para nós. Então entenda uma coisa. Não pense em partir da terra sem antes permitir que Deus trabalhe o suficiente na sua vida para que você venha, no kairós de Deus, no tempo oportuno, entregar ao mundo o que está dentro de você, o que está no seu interior. Vamos aqui agora já para a quarta lição. Caça para aprontar, guisado pronto. Entenda uma coisa, a questão de Esaú não é ter, e sim não esperar. Então entenda algo muito interessante. Não rejeite o que é seu só porque não está pronto. Esaú, ele tinha a caça, só que faltava ele limpar essa caça. Faltava ele lavar essa caça. Faltava de alguma forma ele temperar essa caça. E depois pôr essa caça no forno. É o processo. É o que nós não gostamos. Enquanto Jacó tinha pronto um guisado vermelho. Deu para você compreender? Agora Esaú tinha sua caça. Mas ele estava tão faminto que ele pensou, minha caça eu vou ter que preparar ainda, um processo longo. Eu tenho um guisado vermelho aqui, está pronto. Olha o exagero dele, eu estou prestes a morrer, o que me adianta a bênção? Desprezou o direito de primogenitura. Agora eu fico pensando algo, como que Esaú teve a coragem de aceitar um prato de guisado vermelho em troca do direito de primogenitura, de ser líder, chefe, estar no comando? E como também que Jacó
teve essa prepotência de propor a ele, ó, você quer comer esse guisado vermelho? Então, me dá o direito de primogenitura. Eu vou ser o líder da família, ok? Não dá para entender como que um teve essa ousadia de oferecer um guisado vermelho pelo direito de primogenitura e não dá para entender também como o outro aceitou essa proposta. Só podia ter Satanás no negócio, né? Porque de Deus não foi isso. E veja só, nós também às vezes não estamos prontos para sermos usados por Deus da maneira como Ele deseja. Por mais espirituais que nós sejamos, muitas das vezes nós estamos crus, porque nós não passamos ainda pelo fogo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. É como está relatado em Isaías 48:10, proveite, mas não como prova a prata nem o ouro, proveite na fornalha da aflição. Muitas das vezes nós não estamos prontos também, como nós achamos que estamos, para ir para os confins da terra, para sermos apresentados em um cenário, para estarmos entre os grandes. Como está relatado em Provérbios 22:29, tem visto um homem diligente na sua obra, perante reis será colocado, não será colocado entre os de baixa sorte. Muitas das vezes nós não estamos prontos. Mas fica tranquilo, Deus vai te aprontar para esta obra que Ele tem na tua vida. E você vai entender, vai se encaixar na sua vida, Salmos 66:12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, passamos pela água. Contudo, nos trouxeste para um lugar de abundância. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está forjando o seu caráter. Deus está aumentando a tua visão. Mas Deus tem um lugar de bênção e de vitória para a sua vida. Quinta e última lição. Olha só, o calor está grande aqui. Mas se eu ligo o ventilador, interfere no som. Campo versus tenda. Preste muita atenção. Como já comentamos, Esaú, ele chega do campo cansado. E o texto não relata, mas é óbvio que ele entra dentro da tenda de Jacó, porque Jacó era varão simples que habitava em tenda. Deu para você entender? E foi dentro da tenda que ele diz então para Jacó, olha, eu aceito a tua proposta, você me dá esse guisado vermelho e eu dou o meu direito de primogenitura. Foi dentro da tenda também que ele cita essas palavras, de que me adianta a bênção, eu vou morrer. Foi dentro da tenda. Ah, não estou entendendo, pregador. Quando Esaú estava no campo, ele tinha uma visão ampla. Ele tinha uma visão panorâmica, ele enxergava longe. Mas a partir do momento que ele entra dentro da tenda de Jacó, a sua visão, ela fica mirrada, ela fica curta, ela fica limitada. Deu para você entender? Ele sai do campo onde ele tinha visão ampla, ele entra dentro da tenda, onde a sua visão fica limitada. Por isso que lá em Gênesis 15, Deus, quando começou a fazer promessas a Abraão começa a questionar, e fala assim, ó, sai dessa tenda, olha para o céu, olha para as estrelas. E aí ele pôde contemplar as estrelas. Dá para você entender isso? Veja só, dentro da tenda, Esaú, ele conseguiu contemplar para o presente, para o momento, para o aqui e o agora, um prato de guisado vermelho. Para ele foi uma glória. Agora, Abraão, fora da tenda, ele conseguiu contemplar as estrelas. Veja a diferença. Lembra-se de Noé? Do próprio Abraão, quando ele ia na sua caminhada, ele ia sempre levantando altares. O que significa altar? Comunhão com Deus, adoração. Agora, se você olhar Ló, ele só levantava tenda. Sabe por quê? Ló não orava. Ló não tinha comunhão com Deus. Por isso ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Que nós venhamos sair da tenda e levantar altares, ter comunhão, continuar com a visão aguçada, ampla da promessa de Deus, da primogenitura de tudo que Deus prometeu para nós. Façamos como Abraão, vamos levantar altar e não ficar levantando tenda e não ficar dentro de tenda.
Entenda uma coisa, a Bíblia diz que lugares são mais importantes que pessoas. A Bíblia. Deus primeiro preparou o jardim do Éden para colocar Adão lá. Deus primeiro preparou o Canaã para depois colocar os hebreus lá. Lugares na Bíblia são mais importantes do que pessoas. Então entenda, o lugar onde você está determina o que cresce em você. Ou fraqueza ou fortaleza. Ou flores ou espinhos. Ou fúria ou fé. Receba essa palavra no seu coração. De repente você está num lugar, não estou falando aqui de ministério, nem em nome de líderes. Sei que existem muitos líderes que são sinceros, que estão pregando, que estão aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, que estão aí anunciando o Evangelho e mostrando o que Deus tem feito em seus ministérios. Mas também existem muitos líderes que realmente estão manipulando pessoas. E essas pessoas não vão conhecer nunca o propósito de Deus se elas não saírem da tenda. Se elas não começarem a levantar altar, ou seja, ter comunhão com Deus, ter vida com Deus, para chegar no lugar da vitória, para realmente conquistar na vida. Lembre-se, império é diferente de reino. Império manipula, reino discipula. Que essa palavra fique em nossos corações.